Os marcadores de ênfase, como o nome já diz, são utilizados para a gente poder dar ênfase nos nossos textos em HTML. Então, eles são usados dentro dos parágrafos, ou dentro dos títulos, ou em qualquer lugar que a gente possa escrever um texto. Nesse exemplo, os marcadores de ênfase estão sendo utilizados dentro de um parágrafo. Como marcadores de ênfase, a gente tem o negrito, que pode ser representado pelas tags strong ou B. As tags em HTML, geralmente elas se referem ao que elas realizam. Por exemplo, a tag B vem do inglês bold. EM ou I para a gente fazer o itálico. EM então vem de ênfases e I de itálico. Essas tags, a strong, a B, a EM e a I, elas são sinônimas entre si. Isso quer dizer que elas realizam o mesmo efeito na tela. Por exemplo, deixar em negrito ou deixar em itálico. Temos também a tag small, que coloca a fonte um pouco menor para aquele trecho de texto. A big, que realiza exatamente o contrário, que é colocar a fonte um pouco maior. A tag sub, que é para fazer o subescrito, por exemplo, aquele doisinho do H2O, esse 2 aqui, ele está escrito em subscrito. E a tag sup serve para a gente fazer o sobrescrito, que, por exemplo, aquele 2 que tem no x ao quadrado. Esse 2 aqui, então, ele está em sobrescrito. Agora a gente tem dois parágrafos aqui com exemplos de diversas marcações de ênfase. No primeiro parágrafo, a gente tem um texto e a gente tem uma parte dela em negrito, outra parte em negrito, outra parte em small, ou seja, o texto um pouquinho menor, outra parte em itálico, utilizando a tag EM, outra parte em itálico, utilizando a tag I, e finalmente a conclusão ou o fechamento da tag P. Nesse exemplo, a gente vê que a tag P ela envolve todas as demais tags, porque ela é a primeira a abrir e a última a ser fechada. Isso é importante porque a gente tem que manter a ordem de fechamento, de maneira que uma tag ela possa ficar exatamente dentro da outra, ou seja, contida dentro da outra. Então a gente tem a tag P e dentro da tag P a gente tem todas as demais tags de ênfase. Por exemplo, a gente tem abertura de strong, fechamento de strong, abertura de negrito e fechamento de negrito, abertura de small, fechamento de small, abertura de itálico, fechamento de itálico, abertura de um outro itálico e o fechamento do outro itálico, para só então poder fechar o P. Então a tag P ela envolve todas as demais. Não tem nenhuma tag, por exemplo, que ela está sendo aberta dentro de uma tag e fechada dentro de uma outra tag, nesse primeiro parágrafo. Na tela do navegador, a saída desse código-fonte em HTML é o que está escrito aqui. Tá? Então a gente pode ver que utilizar o negrito com a tag B ou utilizar o negrito com a tag strong realiza o mesmo resultado no navegador, tá? Assim como utilizar itálico com a tag EM e utilizar itálico com a tag I realiza a mesma saída no navegador. No segundo parágrafo, a gente tem propositalmente um probleminha de fechamento de tag. Pode ver que o texto que a gente está apresentando na tela é um texto que está em negrito, em small, ou seja, pequeno, e itálico. Só que se a gente analisar a abertura e fechamento das tags, a gente vai ver que existe um problema de fechamento de tag. Então vamos analisar. Primeiro a gente faz a abertura da tag P e o fechamento da tag P. A tag P, então, ela está envolvendo todas as demais tags. A tag P, então, aparentemente, ela está correta. Depois a gente tem a abertura da tag strong. Então, dentro da tag P eu tenho uma tag strong. Dentro da tag strong eu tenho uma tag small. E dentro de small eu tenho uma tag EM. Então, EM é a tag mais interna desse conjunto de tags. Como ela é a tag mais interna, ela deveria ser fechada primeiro, antes de eu fechar, por exemplo, small ou strong ou P.
Só que o que acontece é o fechamento, nesse exemplo, da tag strong primeiro. A tag strong ela deveria estar sendo fechada em último lugar, aqui, e a tag EM deveria estar fechada no lugar que está sendo fechada a tag strong, aqui. Para a gente ter uma estrutura de hierarquia de tags, em que uma tag estaria dentro da outra. Por exemplo, eu tenho a tag P, dentro da tag P eu tenho a tag strong, dentro da tag strong eu tenho a tag small, dentro da tag small eu tenho a tag EM, e só então dentro dessa tag que eu tenho o meu texto, que vai estar aqui. Então a abertura e o fechamento das tags, ela tem que respeitar esse alinhamento das tags, tá? A gente nota que no navegador aparentemente não tem nenhum problema, porque o texto ele foi renderizado de forma correta, ou seja, ele apareceu negrito, pequeno e itálico. Mas isso porque o navegador fez a correção desse código-fonte e a gente não pode deixar essa atribuição por conta do navegador, porque a gente não tem como garantir que o navegador vai fazer o fechamento das tags na ordem correta, ou seja, na ordem que a gente precisa que elas sejam fechadas. Por isso, então, é importante a gente analisar, quando estiver escrevendo os nossos códigos-fontes, se as nossas tags foram abertas e fechadas na ordem correta, ou seja, na ordem que elas deveriam ser abertas e fechadas. A tag fonte permite que a gente faça uma formatação simples da fonte de um texto. Ela permite, por exemplo, a gente modificar qual é a fonte daquele texto, qual é a cor do texto, o tamanho do texto, entre outras possibilidades de formatação. A tag fonte, assim como qualquer outra tag ou atributo de estilização, isto é, de formatação, ela não deve ser utilizada a partir do momento que a gente estiver aprendendo a fazer isso com a linguagem CSS. Porém, no momento, a gente está aprendendo a utilizar a linguagem HTML. Então, vamos verificar qual é a sua finalidade. Como dito, com a tag fonte, podemos definir a fonte, o tamanho, a cor da fonte, dentre outras coisas. A fonte a gente pode atribuir utilizando o atributo face da tag fonte. O tamanho a gente pode modificar utilizando o atributo size. A cor a gente pode modificar utilizando o atributo color. Para size, a gente só pode utilizar um número inteiro variando entre 1 a 7. Isso porque quando foi criada a linguagem HTML, definiu-se esse padrão. Não podemos, por exemplo, assim como a gente faz no editor de texto como Word, definir o tamanho da fonte como 12 ou 15. Esse tamanho de fonte do atributo size é um número padrão e tem uma escala de 1 até 7, sendo 7 o maior número e 1 o menor número, ou seja, a menor fonte. Em color, a gente pode utilizar qualquer representação para cor em HTML. As representações de cor em HTML são tratadas em um vídeo separado específico para isso. E no atributo face, a gente pode utilizar para determinar qual é a fonte do nosso texto. E essa fonte, ou seja, o valor do atributo face, se refere ao nome de qualquer fonte que esteja instalada no nosso computador ou no computador do usuário que vai abrir esse documento HTML. No exemplo, nós temos um texto escrito em vermelho, com fonte Arial e tamanho 5. O vermelho foi definido como valor do atributo color, utilizando então o valor red para cor. O tamanho 5 foi utilizado no atributo size, como valor 5 para o atributo size. E a fonte Arial foi definida como o valor do atributo face. Então eu sei que existe no meu computador uma fonte chamada Arial, então eu posso utilizar essa fonte aqui no atributo face para definir que a fonte do meu texto será escrita em Arial. Aqui a gente tem então um exemplo que aparece no navegador se a gente utilizar esse código-fonte. Vocês podem então modificar esse código-fonte utilizando qualquer nome de fonte do seu computador, considerando que se a fonte tiver espaço no nome dela, vocês também têm que escrever o espaço. Em size, vocês podem colocar qualquer número entre 1 e 7, sendo que o padrão do atributo size é o número 2, ou seja, se você não definir o atributo size, se você não escrever o size no seu código-fonte, essa fonte já vai ser por padrão em número 2. E a cor você pode colocar qualquer valor que represente uma cor em HTML. Por exemplo, o nome em inglês das principais cores ou a sua representação em hexadecimal.